O caso que chocou o mundo. Uma análise profunda do sumiço na Amazônia. Boas-vindas a todos. Hoje vamos nos debruçar sobre um caso que transcendeu as fronteiras do Brasil e se tornou um símbolo trágico e complexo dos conflitos que assolam a Amazônia profunda. Uma história que começou com o sumiço de 2 homens e evoluiu para um debate internacional sobre meio ambiente, segurança e soberania. Esta é uma análise detalhada do desaparecimento e das mortes do ambientalista Bruno da Silva e do correspondente estrangeiro Dominique Clark. No último dia 7 de junho, uma sensação de urgência e terror começou a se espalhar pelas comunidades ribeirinhas e organizações não governamentais que atuam no Vale do Javari, uma das regiões mais remotas e bem preservadas da Amazônia brasileira. Bruno da Silva, um experiente especialista em povos originários, e Dominique Clark, um jornalista britânico de 48 anos, que há mais de uma década cobria temas latino-americanos, haviam sumido. Eles estavam em uma viagem de rotina pela região, documentando projetos de sustentabilidade e os esforços de vigilância territorial liderados pelas próprias comunidades indígenas. A última vez que foram vistos com vida foi na comunidade de São Gabriel, de onde zarparam em uma embarcação de pequeno porte rumo à cidade mais próxima, Atalaia do Norte. A viagem, que deveria durar algumas horas, nunca foi concluída. Para entender a dimensão do que provavelmente aconteceu naqueles rios, é fundamental compreender o palco deste drama. O Vale do Javari não é uma floresta qualquer. É uma área de proteção ambiental de dimensões continentais, maior que muitos países europeus, e abriga a maior concentração de povos indígenas isolados do mundo. Paradoxalmente, esta riqueza cultural e ambiental é também sua maldição. A região se transformou em um cenário de faroeste moderno, um vácuo de lei onde diferentes facções criminosas operam com audácia. O território, que faz fronteira com o Peru e a Colômbia, é um corredor estratégico para o narcotráfico internacional. Além disso, é alvo constante de redes de pesca predatória, extração ilegal de madeira e garimpos clandestinos. A presença do Estado, na forma de policiamento, fiscalização e serviços básicos, é historicamente tênue, quando não inexistente. Neste ambiente, quem dita as regras são os criminosos. E o conflito com aqueles que tentam proteger a floresta e seus povos é uma realidade cotidiana e violenta. Bruno da Silva não era um novato neste ambiente hostil. Com 38 anos, ele havia dedicado a maior parte de sua vida profissional à causa indígena. Trabalhara por anos na Fundação Federal de Proteção aos Povos Originários, onde ganhou profundo conhecimento do Vale do Javari e, crucialmente, construiu um extenso dossiê sobre as operações ilegais na região. Sua atuação firme o colocou na linha de frente do conflito, tornando-o um alvo conhecido. Relatos de ameaças de morte contra ele eram frequentes. Dominique Clark, por sua vez, estava ali para contar essa história. Um profissional sério e respeitado, ele buscava entender e divulgar os desafios enfrentados pelos guardiões da floresta. Juntos, eles representavam um risco para a economia clandestina que prospera nas sombras da selva. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento, uma operação de busca foi montada, envolvendo a Polícia Federal, a Força Nacional e, de forma crucial, os próprios indígenas, que conhecem cada centímetro daquele território. Foi a mobilização das comunidades locais e a pressão nacional e internacional que mantiveram o caso em evidência. Enquanto as buscas prosseguiam, um outro drama se desenrolava nas esferas política e midiática. O caso rapidamente deixou de ser apenas uma tragédia pessoal para se tornar um campo de batalha ideológico. Conforme as horas se transformavam em dias, a esperança de encontrar Bruno e Dominique com vida começava a se esvair, substituída por uma angústia crescente. A vastidão e a densidade da floresta eram adversários formidáveis,
Foi então que as investigações, guiadas por pistas fornecidas por moradores e pelos indígenas, começaram a se concentrar em um indivíduo conhecido na região pelo apelido de Boca. Este homem, um pescador e barqueiro local, era uma peça conhecida no quebra-cabeça do crime organizado no Vale do Javari, frequentemente acusado de trabalhar para facções de traficantes que operam na Tríplice Fronteira. Sob interrogatório, Boca não apenas confessou seu envolvimento, como delineou um cenário de brutalidade chocante. De acordo com sua versão, o assassinato dos 2 homens havia sido encomendado por um chefe do tráfico de entorpecentes, um peruano conhecido pelo codinome Colômbia, que via em Bruno da Silva uma ameaça direta aos seus negócios. A motivação era, portanto, a de silenciar uma voz incômoda e mandar um recado claro para quem ousasse desafiar o poder dos criminosos na região. A execução foi brutal. Restos humanos foram localizados no rio e 2 corpos, em avançado estado de decomposição, foram encontrados em uma área próxima a um dos locais usados por Boca. A confirmação de que se tratava de Bruno e Dominique veio através de exames de DNA, encerrando oficialmente qualquer esperança e transformando o caso de desaparecimento em um caso de homicídio duplo. Enquanto a Polícia Federal trabalhava no campo factual, coletando evidências e construindo o caso judicial, um turbilhão político se formava em torno da tragédia. A comoção internacional foi imediata. A então alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, uma figura com histórico de atuação em governos de esquerda na América Latina, emitiu um comunicado severo, expressando profunda preocupação com a situação dos defensores ambientais no Brasil, em uma clara referência ao caso. A imprensa global noticiou o fato como um símbolo do suposto desmonte das políticas ambientais e de proteção indígena sob o governo brasileiro da época. Criou-se uma narrativa poderosa que tentava, de forma direta ou indireta, vincular a tragédia a um suposto incentivo tácito às atividades ilegais na Amazônia por parte do governo federal. Do outro lado do espectro político, esta narrativa foi veementemente rechaçada. Defensores do governo argumentavam que se tratava de uma instrumentalização política de uma tragédia, uma tentativa de capitalizar sobre a morte de 2 homens para atacar um governo com o qual a esquerda internacional e nacional divergia. Eles apontavam que a violência na região do Vale do Javari era um problema crônico, anterior a qualquer governo específico, e que a Polícia Federal, um órgão do próprio Estado, estava agindo com celeridade para resolver o caso. A demissão de Bruno da Silva da Fundação de Proteção Indígena anos antes também foi usada como arma política, com acusações de perseguição, enquanto o outro lado defendia que se tratou de um desligamento administrativo comum. O caso, assim, foi sequestrado por esta guerra narrativa, onde Bruno e Dominique corriam o risco de se tornar meros símbolos em um debate muito maior, com suas histórias pessoais e seu sacrifício sendo ofuscados. E é justamente para evitar que isso aconteça que a sua interação é tão importante. A complexidade deste caso vai muito além das manchetes polarizadas. O que aconteceu com Bruno e Dominique é a face mais cruel de um problema estrutural. E eu quero saber da sua opinião, da sua perspectiva. Ao longo deste vídeo, qual foi o aspecto que mais te chamou a atenção? Foi a coragem dos 2 profissionais, a complexidade geopolítica da região ou a forma como a tragédia foi usada no debate público? Deixa nos comentários a palavra ou o sentimento que define essa história para você. Não precisa ser um texto longo, só a sua percepção genuína. A sua voz ajuda a compor um entendimento mais rico e menos parcial sobre o que realmente acontece no coração da Amazônia. E claro, se você está acompanhando esta análise e acredita que este tipo de conteúdo é importante, não deixe de se inscrever no canal. Sua inscrição é um voto de apoio a um jornalismo que busca a profundidade, não a superficialidade da discussão.
A poeira do caso judicial começou a assentar, com os acusados aguardando julgamento, mas as ondas de impacto geradas pela morte de Bruno da Silva e Dominique Clark continuam a se propagar. O legado deles é ambíguo. Por um lado, suas mortes trouxeram uma atenção sem precedentes para a crise de segurança na Amazônia, colocando sob os holofotes a vulnerabilidade daqueles que arriscam suas vidas para proteger o bioma. Por outro, a violência na região do Vale do Javari e em outras partes da Amazônia segue inabalável, um testemunho de que a solução é infinitamente mais complexa do que o discurso político de qualquer espectro está disposto a admitir. Uma das lições mais duras deste caso é a de que a simples repressão policial, embora necessária, é insuficiente. O vácuo de Estado é preenchido pelo crime porque não há alternativas econômicas legítimas e sustentáveis para uma parcela da população local. A presença do Estado precisa significar não apenas policiamento, mas também saúde, educação, geração de renda a partir da floresta em pé e um investimento massivo em inteligência e tecnologia para monitorar territórios vastíssimos. Projetos que unam a sabedoria tradicional indígena com a tecnologia moderna, criando redes de vigilância e alerta precoce, têm se mostrado mais eficazes do que qualquer operação pontual. A politização do caso, no final das contas, serviu para ofuscar o cerne da questão. O debate não deveria ser sobre qual governo é culpado, mas sobre qual projeto de nação o Brasil deseja para a Amazônia. Um projeto que vê a floresta como um empecilho ao desenvolvimento, um estoque de recursos a ser saqueado, ou um projeto que a enxerga como um ativo estratégico, um patrimônio biocultural, cuja preservação é fundamental para o equilíbrio do planeta e para a própria soberania nacional. A morte de Bruno e Dominique é um sintoma gritante da escolha errada. Eles não foram vítimas de uma fatalidade aleatória. Foram vítimas de um sistema de incentivos perversos que torna a vida dos defensores da floresta mais barata que a madeira que eles protegem, mais descartável que o ouro que cobiçam. Encerramos esta análise com um sentimento de luto, mas também com um chamado à ação pela reflexão. A memória de Bruno da Silva e Dominique Clark não pode ser em vão. Ela deve nos servir como um lembrete constante do preço que se paga pela negligência e pela omissão. E com isso, chego a você que nos acompanhou até aqui. Se esta jornada através dos meandros deste caso complexo e trágico ressoou com você, se fez você pensar, refletir ou mesmo se indignar, então o nosso trabalho cumpriu seu propósito. Se você ainda não é parte da nossa comunidade, eu te convido calorosamente a se inscrever. Aqui, buscamos não apenas informar, mas construir juntos um espaço de entendimento mais profundo sobre o Brasil. Cada nova inscrição é como um novo membro chegando para uma conversa séria e necessária. Eu adoraria ouvir a sua voz. Conte nos comentários se você já tinha conhecimento da profundidade deste caso, o que você aprendeu de novo hoje, ou mesmo compartilhe uma experiência sua que dialogue com os temas que abordamos. A sua história enriquece a nossa discussão. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e até o próximo vídeo.